está na casa do Senhor louvando e bendizendo o nome do Senhor. Meus irmãos, me sinto muito alegre nesta noite. Vim trazer a palavra do Senhor, convite do nosso pastor Luiz. Deus está nesta casa. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A sexta carta à igreja Filadélfia. O tema é os sinais do fim dos tempos. Meus irmãos, já está chegando. Amém? Vamos lá. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu parei aos da sinagoga de Satanás, que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Quando guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o meu Deus da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Pode se assentar, pode glorificar o nome do Senhor, que Ele se faz presente nesta noite. Noite no qual Deus separaste para nós, para que nós venhamos, aleluia, a ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir, mas praticar a palavra do Senhor. E nós temos que guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Quem crê nessa palavra aí dá glória, Ele está na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, João, ele foi um dos discípulos de Jesus. João andou com Jesus. João diz a palavra do Senhor que ele era um homem, aleluia, conhecido como, aleluia, discípulo do amor. João era aquele que inclinava a sua cabeça, aleluia, nos ombros de Jesus. João, ele viu Jesus fazer milagres, sinais e maravilhas. O nome de João tinha o seu pai Zebedeu. Ele era um pescador. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele vai até aonde está João e chama João, aleluia, para ser pescadores. Ou seja, estava João, aleluia, ali juntamente com Tiago, seu irmão, e a palavra entra como uma flecha. Louvado seja o nome do Senhor na vida de João. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que João, ele foi chamado para pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. João, ele foi perseguido. João, aleluia, ele foi perseguido, até mesmo tentaram matar João, mas tinha uma promessa, aleluia, tinha ali, aleluia, uma promessa na vida de João. Assim como tem uma promessa de Deus na minha vida e na tua vida, quem crê na glória, Ele está na casa nesta noite. E essa promessa, ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz, meus amados irmãos, que João ele escreve para todos os cristãos, aleluia, na antiguidade e para a atualidade. João, aleluia, por pregar o evangelho acerca do reino, a Bíblia diz que João ele foi perseguido. João, aleluia, ele foi perseguido naquela época, não poderia pregar o evangelho. A igreja de Cristo, aleluia, no qual foi perseguida, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que ali havia um homem, aleluia, domiciliano. Esse homem, ele era, aleluia, um homem conhecido naquela localidade. Ele era um governador, e a Bíblia diz que ele ali perseguia os cristãos. Ele mandou prender João, tentou matar João, colocou João no tacho, aleluia, de óleo, mas não conseguiu, porque João ele tinha presença, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho acerca do reino. Como eu e você, vai passar luta, vai passar prova, vai passar perseguição, mas Deus ele colocou uma palavra no teu coração, e essa palavra nós temos que levar a 4 cantos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor na nossa igreja, na nossa vizinhança, aleluia, na nossa localidade, no nosso município, e essa palavra ela tem que ser pregada. A palavra diz, meus amados irmãos, que João ele foi chamado um homem, aleluia, chamado por Jesus Cristo, e na medida que ele é chamado por Jesus, é para fazer a diferença, é para eu e você fazer a diferença nessa terra, aleluia. Quem crê da glória nessa noite. Deus, aleluia. Deus seja bom, Pai maravilhoso. E a Bíblia diz que João, ele foi preso, ele foi colocado numa ilha de Pátimo. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que essa ilha de Pátimo era uma ilha rochosa, e quem ia preso para esta ilha era homem de alta periculosidade. E qual foi o crime de João? Pregar o evangelho acerca do reino. E a palavra do Senhor vai dizer que colocam João nessa ilha de Pátimo. E a Bíblia diz aqui no capítulo 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição do reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, aleluia, Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi, aleluia, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais do ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés. Louvado seja o nome do Senhor, com uma veste comprida, aleluia, cingida pelo peito com um cinto de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. E sua cabeça era branca como lã, aleluia, como neve, e seus olhos, aleluia, como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha, aleluia, na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda, aleluia, de 2 fios, aleluia, seu rosto era como o sol quando na força resplandece. E eu, quando vi, caí prostrado aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, sou eu sou o primeiro e o último, o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo, aleluia, para todos sempre. A
diz, aleluia, que ele vai ter uma grande visão, aleluia, e ele vai ver um homem, e ele é vestido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com uma veste branca, aleluia, que representa a pureza, representa a santidade, e ele via também o teu rosto, aleluia, como o sol que reluzia a santidade, a pureza do nosso Senhor. O seu cabelo era branco como lã, e no teu peito tinha um cinto de ouro que representa que ele é o sacerdote do sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus pés eram como latão reluzente, aleluia. Quando João viu aquilo, ele cai prostrado no chão, e tem uma voz, falou: João, eu sou o primeiro e o último, eis que eu tenho a chave da vida e da morte. Eu morri, mas revivi. João, que crê nessa palavra, dá glória a Deus aí nessa noite. Aleluia. 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 João caiu prostrado, e a espada que saía afiada da boca dele, aleluia, é a palavra de Deus. É o juízo que vai vir sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que João agora ele vai escrever, aleluia, para 7 igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, o que haveria, o que há de acontecer. Aleluia, o livro de Apocalipse quer dizer o livro das revelações, aleluia. E nós já estamos, aleluia, vivendo já o tempo do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. O anticristo já está na porta aí, aleluia. Já estão querendo fazer o templo de Jerusalém, aleluia. Já tem um livro lá de ouro, mas eles agora estão em busca da arca, aleluia. E quando eles acharem, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, vai ser cumprida a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vão te passar, irmão. Aleluia. Nós temos visto aí os sinais do tempo, é tsunami, aleluia, invadindo ilha, matando pessoas, é terremoto, é sinal no céu e na terra, aleluia. O crente, ele tem que despertar, ele tem que guardar a palavra, porque a palavra é que liberta, a palavra é que salva, a palavra é que tira o homem do pecado, a palavra é eficaz, aleluia. A palavra é como um martelo que esmiuça bem a quem crê da glória. Pastor Itamar, um pouco escandaloso. Amém. Mas está dando para entender? Tá. Amém. Amém? Meus irmãos, então já estamos já no termo dos tempos já. A Bíblia diz que o amor de muito ia o quê? Se esfriar. Ia ter homens mais amantes de ti. Aleluia. Homens incontinentes, ou seja, que não respeitam. Homens vivendo do jeito que eles querem. E a gente vê a igreja, aleluia, atuais aí pregando o evangelho genuíno. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi o que o pastor falou. A igreja, ela tem que pregar a verdade, mesmo que tenha 1, 2, 3, mas a palavra, ela tem que ser genuína. Aleluia. Não tem nada mais de que estar massageando o ego, é a palavra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que muito iriam se esfriar. O telefone está aí, está tirando muita gente da visão, não quer mais ler, não quer mais meditar, não quer mais buscar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Os sinais estão aí. Oh, Deus de poder e glória. Vai chegar um tempo, aleluia, que eles vão querer implantar, já estão estudando aí, pastor, de como colocar um chip no cérebro de uma pessoa. Eu não sei se vocês já acompanharam, mas coloca lá, aleluia, no YouTube lá, pesquisa sobre isso. Aleluia, para quê? Para dominar a mente do ser humano. Aleluia, já estão fazendo robô. Aleluia, para quê? Para substituir os humanos. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, está vindo aí uma nova doutrina, uma doutrina de demônio. E tem crente dormindo, tem crente, aleluia, que não está prestando atenção mais na palavra. Mas os profetas da antiguidade falou, porque Deus levantou homens fiéis à palavra, sabe para quê? Para trazer, aleluia, o evangelho genuíno, para trazer a verdade. Mas muitas das vezes nós que trazemos a palavra de verdade, uma palavra de conforto, aleluia, de confronto, uma palavra, aleluia, que o pecador ouve, mas ele vem a se corrigir, porque Jesus ele vem para todos, aleluia, mas nem todos vai ser salvo, aleluia, porque não está dando crédito na palavra, não está mais prestando no evangelho genuíno, não está mais meditando na palavra, e a Bíblia diz, aleluia, que muitos serão enganados por nova fábula, novo ensinamento que está tendo aí mundial, aleluia, vai vir um anticristo aí, louvado seja o nome do Senhor, ele vai fazer uma moeda única, vai trazer uma paz momentânea, mas só momentânea porque, aleluia, vai ter crise, aleluia, vai passar fome, aleluia, tem aí o coronavírus, isso aí só é fichinha do que há de vir. Mas tem coisa pior. E nós, igreja do Senhor, temos que prestar atenção. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, por que eu trouxe o livro, aleluia, da carta de Filadélfia? João, ele está na ilha de Patmos, mas ele escreve para a igreja de Filadélfia, porque a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, era uma igreja pequena. Diz os historiadores naquela época, aleluia, que a igreja de Filadélfia, ela foi fundada por escravos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala que ela é pequena, é porque ela não tinha recurso financeiro, mas tinha, aleluia, ali, aleluia, homens e mulheres fiéis à palavra, aleluia, que não media esforço. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa assim, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando ele fala aqui, aleluia, que ele é santo, ele é verdadeiro, aleluia, ele é santo, irmão. Lá no livro de Isaías, diz que Isaías, ele teve uma grande visão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ele viu ali os querubins, aleluia, ele tinha 6 asas, as 2 asas cobriam o rosto, e 2 asas cobriam os pés, e as 2 asas voavam e cantavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, irmão, ele é santo, ele é verdadeiro, e ele está aqui nessa noite, querendo despertar a sua igreja, quem crê na glória, que ele está na casa. Ele é santo, irmão, ele é verdadeiro, ele tem a chave de Davi, aleluia, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, aleluia, irmão, a porta que Deus abre, homem nenhum na terra, ele tem poder de abrir, mas até a porta que ele fecha, ninguém abre, quem crê na glória, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que ainda vai dizer no versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Sabe que porta aberta é essa? É no tempo de hoje, na atualidade, eu e você, aleluia, pregar o evangelho genuíno, aleluia, o evangelho tem que ser pregado. Apóstolo Paulo fala na tua palavra, eis que me abriu uma grande porta, é a porta da palavra, irmão. Hoje tem porta aberta aqui, a porta da palavra, a porta da cura, a porta da transformação, a porta do evangelho, quem crê na glória. Glória a Deus, aleluia. É a porta das oportunidades. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Olha aqui, botei uma porta aberta, e tendo pouca força. Essa porta aberta que ele abre, lá em Filadélfia,
é a oportunidade de trazer a palavra do Evangelho. Eles eram pequenos, era uma igreja pequena, era uma igreja fundada por escravos, ela tinha pouca força, poder aquisitivo, mas tinha a presença de Deus. Oh, glória! Pode te faltar tudo, meu irmão. O que não pode faltar na tua vida é a presença do Espírito Santo. Quem crê, da glória que ele está aqui nessa noite. Não pode te faltar a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sento a obra e eis que eu fui no porta-velha e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem vai guardar a palavra do Senhor? O tempo ruim está chegando. Está tendo terremoto, está tendo tsunami, está tendo guerra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo bíblico, irmão. Aleluia. Só falta o anticristo vir. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, ela vai ser levada. Louvado seja o nome do Senhor. A tribulação vai ser instalada na face da terra. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aquele que vencer até o fim, olha só. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vencer como? Fica firme. Aleluia. Fica firme na palavra. Aguenta a pressão que ele vai vir. Mas a igreja já vai nunca mais aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E a Bíblia diz, ó, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Meu irmão, tem muita gente aí que nega a palavra do Senhor. Não digo nem por boca, mas por atitude. Não é isso? Não prega mais a palavra, não menciona mais, não fala a verdade, não anda com a Bíblia, esconde a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que tem medo até de falar que é crente no trabalho, até mesmo na vizinhança. Aleluia, crente, aleluia, misterene, some do nada. Chega na igreja uma vez por mês e olhe lá. Louvado seja o nome do Senhor. É misterene. Aleluia. Mas aqui, ó, não negaste o meu nome. Aleluia. Eis que eu farei de sinagoga de Satanás que dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui, meus amados irmãos, tem gente que diz que é, aleluia, judeu e não são, mas mentem. Uma certa feita, meu pastor, aleluia, quem deveria dar, aleluia, até mesmo, aleluia, da sua vida, estava ali fazendo algo contra que era a palavra de Deus, que foi Pedro. E apóstolo Paulo chega lá e fala: Pedro, sendo tu judeu, não está agindo como judeu. Aleluia. Então ali apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, o homem que perseguia a igreja, o homem que matava crente, agora o homem que tinha que dar, aleluia, ali respaldo, o homem que tinha que dar, aleluia, respaldo na palavra, estava agindo como que não fosse, mas ele tinha que dar respaldo. Agora Paulo vai chamar a atenção de Pedro, e Pedro vai voltar de novo, aleluia. Tem gente que fala que é crente, mas não é crente, irmão, é só anda como crente, fala como crente, mas está desviado dentro da igreja, aleluia, é só pisar no calo dele que ele se levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmão, quando fala aqui, ó, como guardaste a palavra da minha paciência. Irmão, nós temos que guardar a palavra do Senhor. Está tudo acontecendo agora. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm visto aí na televisão. Aleluia, eu não gostaria nem de falar, gravar assim o que eu vou falar agora, mas botar no espaço. Aleluia, é reino
reino contra reino, é guerra aí, é pai matando filho, filho matando pai, o amor de muitos se esfriando, e a igreja está dormindo, aleluia. Tem muitos irmãos que vão cair na fábula, vai até sair da igreja, mas o crente fiel que guarda a palavra do Senhor, ele vai ficar firme, porque nós não vamos ficar nessa tribulação. Aleluia. Oh, glória. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tentação. Irmão, nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, que vai vir sobre todo mundo. Aleluia, que habita na terra. Eis que venho sem demora, ó. Eis que venho sem demora. A Bíblia diz que Noé, ele recebe de Deus para construir a arca, a incumbência para construir a arca do Senhor. E Noé, ele começa a construir, e Noé começa a pregar o evangelho, a palavra. Olha, vai vir um grande dilúvio. E Noé prega o evangelho naquela época, ele é chamado até de maluco, de doido, quase 100 anos. Agora imagina, mas ele estava o quê? Pautado no que Deus falou. Noé, ele era um homem íntegro que desviava do mal. Aleluia, na época de Noé, casavam-se, davam-se para casamento. Está mesmo na época de hoje, casam-se, dá em casamento, é festança. Aleluia. Mas quando veio o dilúvio, bateram lá na arca querendo entrar. Hoje a porta está aberta, mas a porta vai fechar. Esse evangelho que é pregado a 4 cantos do mundo aí, aleluia, vai ser tirada a palavra e só vai ficar a essência. Aquele que guardar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, até que veio o dilúvio. Aleluia, Noé, ele entra com a sua família. Aleluia, Deus conduziu cada animal. Quem foi que conduziu não foi Noé, mas foi o próprio Espírito de Deus. Entrou na arca, aleluia, e ali veio um grande dilúvio, 40 dias e 40 noites. Quem estava morrendo lá de fora, mas tinha vida dentro da arca. Qual nós vamos escolher hoje nessa noite? É vida dentro da arca ou fora da arca? Fora da arca tem morte espiritual, louvado seja o nome do Senhor. E até que veio o dilúvio. E Deus selou a arca por fora. Por que Deus selou a arca por fora? Porque Deus conhecia o coração de Noé. Que ele era um homem bom, um homem íntegro. A palavra diz lá na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Aleluia, elas guardaram o azeite de reserva. Porque ninguém sabe a hora e o dia que o Senhor vai vir sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão, como um abrir e fechar de olhos. E a igreja ela tem que estar vigilante, porque os sinais dos tempos estão acontecendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz ali, ó, desperta tu que dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! As 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 loucas. As loucas não levaram o azeite de reserva, mas as prudentes levaram o azeite de reserva. E aí, aleluia, todas elas tosquenejaram e dormiram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí veio o esposo, todas elas acordaram. Mas quem estava preparada, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, as Carlocas chegou e falou, tá todo o vosso azeite, porque a nossa lâmpada vai se apagar. Ela falou, vai e compra os que vendem, irmão. Azeite não se compra, azeite se conquista. Se conquista como, pastor? Na oração, na consagração, é no jejum, aleluia, é na busca constante diante da palavra, oh glória. E quem estava preparada entrou. Amém, irmãos? E a palavra diz aqui, ó, eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Irmão, coluna no templo do meu Deus. Irmão, vença na palavra. Aleluia.
Nós temos que estar atentos aí pelos sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aí também, aleluia, a palavra diz que vão fazer uma moeda única, vai unificar todos os países. Estados Unidos, ele é um país, aleluia, de primeiro mundo. É um país que a economia, aleluia, é uma economia boa. Aleluia, o país, meu pastor, que era inferior, que era a China, agora está aumentando. Aleluia, ela era baixa, agora ela está vindo uma grande potência. E quando essas nações, aleluia, chegar em crise, louvado seja o nome do Senhor, vai vir o anticristo. E quando o anticristo vir, ele vai trazer uma falsa paz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A guerra já está acontecendo aí, aleluia, com Israel e Irã. Aleluia, Estados Unidos está indo para quê? Para dar, aleluia, suporte a Israel. Mas a Bíblia diz que vai vir Gog e Magog. Louvado seja o nome do Senhor, que é, aleluia, a França, que é a China. Louvado seja o nome do Senhor, que é esses países que vai se unir, vai ser uma grande batalha. Aleluia, os sinais já estão acontecendo. Aleluia, e nós, igreja do Senhor, nós temos que estar despertos. Aleluia, lendo a palavra, guardando a palavra, vivendo na palavra. Aleluia, nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glorificado e exaltado. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. E dele nunca saiu do templo do meu Deus. Fala para o teu irmão, você é coluna de Deus. Você é coluna. Coluna é aquele que sustenta. E muitas das vezes a coluna sofre, sabia? Se você é coluna na tua casa, fica firme. Agora imagina ser coluna no templo de Deus. Aleluia. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, irmão, a Nova Jerusalém, que desce do céu. A Bíblia que está falando do meu Deus e também o meu nome. Oh, glória! Quem ouça, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém, irmãos? Que nós venhamos ficar atentos com os sinais dos fins do tempo, porque já está a porta. E a gente também, pastor, o senhor tem quantos anos? 64. Eu estou com 55, vou fazer 56, 18 de junho. Desde quando a gente nasceu, a gente ouve que Jesus vai vir. E quando foi aí, 1000 anos passará, não foi isso? Estavam falando que em 1000 anos ia acabar o mundo, não foi o milênio, não foi? Muita gente se matou, muita gente ficou louca, mas Jesus vai vir buscar a sua igreja. Desperta tu que dorme. Aleluia. Jesus vai vir buscar. Eu creio no Evangelho. Aleluia. Genuíno. A palavra de Deus que liberta. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Aleluia. Amém? As palmas do Senhor.